Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é um grande dia para todos nós na Renault do Brasil. Com muito orgulho, alegria e satisfação, abrimos as portas da nossa fábrica para este grande evento. Cumprimento o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimento o senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Cumprimento também o senhor ministro da Casa Civil, Rui Costa, o senhor ministro dos Transportes, Renan Filho, o senhor ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o senhor ministro interino da Secretaria da Comunicação Social, Laércio Portela. Cumprimento o presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, Sérgio Bútica, em nome dos quais eu cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes. Quero cumprimentar também todo o time da Renault do Brasil. Olha, eu não tenho dúvidas que para todos nós, hoje, dia 15 de agosto, ficará marcado na história da Renault do Brasil. A Renault tem uma gama completa de veículos fabricado no Brasil. Nós recebemos lingotes de alumínio, bobinas de aço e fabricamos motores e veículos. Mais do que fabricar veículos, aqui nós fabricamos sonhos. O Kwid, por exemplo, é um carro de entrada que se destaca pela melhor eficiência e com baixas emissões de CO2. O Kwid é o sonho realizado do carro 0 km para muitos brasileiros. Um veículo moderno, seguro e sustentável. Já o Renault Master, líder absoluto de vendas no mercado brasileiro há 10 anos consecutivos, é um veículo super versátil, robusto e eficiente. Fabricado no Brasil, nós temos muito orgulho em saber que muitas unidades estão a serviço do SAMU, cuidando da saúde da nossa população. A Renault confia no mercado brasileiro, a Renault confia no Brasil. Por isso, nós estamos investindo 5,1 bilhões de reais entre 2021 e 2025. Há poucos meses, nós lançamos o novo Renault Kardian, um veículo completamente novo, baseado numa plataforma super moderna, a plataforma modular do Grupo Renault. Bom, esta plataforma vai dar origem a outros veículos, como o novo SUV do segmento C, que nós já estamos preparando. Com esta novidade, nós vamos ampliar a gama Renault fabricada no Brasil. E para que tudo isso aconteça, é fundamental ter previsibilidade. Recentemente, o governo federal lançou o Mover, resultado de um amplo diálogo entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o setor automotivo, que contou com a fundamental interlocução da Anfávia, para buscar os caminhos para o desenvolvimento da indústria local e aumentar investimento e geração de emprego no Brasil. O Mover é um programa que já nasceu inovador. Um programa essencial para a indústria automobilística brasileira, que estimula investimentos em inovação, pesquisa e desenvolvimento. Bom, aqui na Renault, nós temos um centro de engenharia com 1.000 engenheiros, além de um centro de design. Então, isso é muito positivo. Por quê? Porque aqui nós desenvolvemos tecnologia do Brasil para o mundo. A indústria automotiva e a mobilidade estão passando por uma grande transformação em todo o mundo. E essa transformação traz uma série de desafios, mas também grandes oportunidades para a construção de um futuro cada vez mais sustentável. Bom, para concluir, o nosso maior patrimônio são as nossas pessoas, são vocês. Nós geramos mais de 5.000 empregos diretos e outros 25.000 empregos indiretos em todo o estado do Paraná. No centro da nossa estratégia de negócio estão os conceitos ESG, de meio ambiente, social e governança corporativa. A Renault é uma empresa humana, calorosa, inovadora e responsável. E eu quero agradecer a cada um de vocês, colaborador,
e colaboradora da Renault do Brasil, pela dedicação e compromisso com o sonho de cada um dos nossos clientes. Agradeço também o presidente do sindicato, Sérgio Butica, pela colaboração contínua no desenvolvimento de um ambiente cada vez melhor para se trabalhar. Os nossos valores, os valores da Renault, guiam as nossas decisões e as nossas ações no presente e constroem o nosso futuro. Muito obrigado. Passa-se a palavra ao presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Márcio Leite. Muito boa tarde a todas e a todos. Presidente Lula, um prazer enorme estar aqui nessa tarde. Um momento histórico para o nosso setor, para os nossos investimentos. Presidente Alckmin, um prazer compartilhar deste momento, fruto de grande esforço do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a quem tanto devemos por este momento que estamos vivendo da indústria automobilística no Brasil, da sociedade brasileira, da indústria brasileira, da geração de empregos, geração de pesquisa, de desenvolvimento e o que nós queremos, o crescimento e o crescimento sustentável do nosso país. Cumprimento o ministro Rui Costa, fundamental em todo esse processo. E em nome do ministro, eu cumprimento todos os ministros aqui presentes, todas as autoridades, com destaque para a ministra Gleisi, e em nome dela eu cumprimento todas as mulheres que têm feito a diferença na nossa indústria automobilística. Há uma mudança, e uma mudança não momentânea, uma mudança que veio para fortalecer cada vez mais a relação de trabalho, a relação de respeito entre aqueles que investem e aqueles que fazem gerar o conhecimento para que possamos realizar os mais de 130 bilhões de investimentos que a indústria automobilística está fazendo no país. Cumprimento também ao querido amigo, querido colega Ricardo Gondo, nascido no ABC Paulista, palco histórico da grande revolução, do grande momento da nossa indústria automobilística, onde ali aprendemos a ter uma relação de respeito, uma relação de investimento e de pensar o Brasil mais à frente. Ricardo Gondo, grande palmeirense que aprendeu a amar Curitiba, que aprendeu a conviver bem com os corintianos, com os atleticanos como eu, com os coxa, com os Atlético Paranaense. E é essa diversidade que faz o nosso setor alcançar voos tão relevantes. Nós temos a diversidade de elétricos, de híbridos, de biocombustíveis, de biogás. Nós temos todas as tecnologias e é essa diversidade que tem colocado o Brasil acima de tudo e o Brasil com um foco de recuperação e uma recuperação com muito orgulho. Cumprimento o governador Ratinho Júnior, a quem tem feito grande diferença na nossa sociedade. Obrigado, governador. Estamos no seu estado, estamos na sua casa, onde tem sido um polo importante de desenvolvimento do setor automotivo, ficando atrás apenas do ABC, do estado de São Paulo, onde nasceu a indústria automobilística. Mas o estado do Paraná tem hoje empresas como a New Holland, a empresa como a DAF Caminhões, como a Volvo,
como a Renault, como a Volkswagen, são empresas que realmente têm feito uma diferença grande nesses investimentos. E neste momento, nós estamos aqui também para dizer: Sérgio, presidente do sindicato, obrigado. Obrigado por nos ensinar a trabalhar com respeito entre trabalhador e empresários, aqueles que investem. Respeito, que pensam na produção local, na produção industrial e aumentar cada vez mais os nossos investimentos. Sem investimentos, sem produção local, nós não temos geração de empregos. E aqui hoje nós estamos completando 1,5 milhão de veículos, 1.500.000 veículos produzidos até agora. Coincidência do destino ou não, nesta semana nós estamos comemorando 1,5 milhão de veículos, que no ano passado, que já era um período de crescimento, nós comemorávamos no final de setembro. E agora, em meados de agosto, chegamos a 1,5 milhão. É fruto de 130 bilhões de investimento. Comemoramos hoje o anúncio também de que até este momento nós geramos mais de 50 mil novos empregos no setor automotivo. Número que não acontecia desde 2012. Desde 2012, este é o momento de maior crescimento na geração de empregos. E o que importa a mim, e o que importa aos senhores e às senhoras, é emprego, é inteligência, é qualificação do trabalhador, é produto de qualidade para exportação, é produto que nós temos orgulho em dizer: produzimos e produzimos com qualidade. Parabéns à Renault, parabéns por esse evento, parabéns por esse momento, parabéns pelos investimentos. E é essa indústria que nós queremos levar adiante. O legado de Juscelino Kubitschek na criação da indústria automobilística do Brasil, nós vamos honrar. O legado que o presidente Lula nos proporcionou quando impulsionou a indústria automobilística na década de 2010 e agora está fazendo o mesmo com esse crescimento, nós vamos honrar, porque nós queremos ver o Brasil acima de tudo. Nós queremos dizer: o setor automotivo está de volta e está de volta para voltar a ser um dos maiores produtores da indústria automobilística mundial. Muito obrigado a todos, tenham um excelente evento e os meus sinceros agradecimentos de coração. Agradecimento aos trabalhadores, à academia, ao setor de autopeças, que é fundamental. Sem autopeças nós não temos, sem uma indústria nós não temos. Então, agradecimento a todos que contribuem e que contribuíram para chegar aonde nós chegamos, e agradeço a Deus também por este momento. E por fim, para finalizar com a frase de Suassuna, grande brasileiro, que dizia o seguinte: olha, eu prefiro ser, primeiro que o otimista é um ingênuo, o pessimista é um chato, e eu prefiro ser um realista esperançoso. Muito obrigado a todos pelo convite e por essa oportunidade. Obrigado, presidente. Ouve-se agora o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, Sérgio Butka. Sem carro de som hoje, hein, Lula? Quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente da Renault, o Mergondo, pela oportunidade de nós estarmos aqui representando a todos os trabalhadores da Renault, vocês que geram a riqueza. Cumprimentar o nosso vice, o Alckmin, cumprimentar a Gleice, cumprimento todos os deputados aqui presentes e cumprimentar, logicamente, o nosso querido e nosso combativo Lula da Silva. Um grito ao Lula! Nós estivemos hoje aqui lembrando ao Lula
dos bons tempos que nós tínhamos diálogo no Brasil, dos bons tempos que nós energizávamos a economia, gerando emprego e mantendo emprego. E propomos ao nosso vice, ao presidente, que se crie imediatamente as câmaras tripartite a nível nacional, e só o nosso governador fugiu que nós não podemos fazer. Para que as câmaras tripartite? Todos nós aqui queremos energizar o Brasil, ser um Brasil competitivo, produzimos mais carros, ter mais emprego, mas precisamos ter diálogo. O diálogo é importante, porque não é só nos momentos ruins que nós temos que dar mais dos trabalhadores. E aqui, Lula, essa planta há 4 anos atrás contribuiu para a empresa se tornar mais competitiva, abrindo mão de reajuste, flexibilizando jornada, e até hoje estão flexibilizando jornada. Isso é uma contrapartida dos trabalhadores. E nós queremos que o governo compartilhe conosco também, Lula. Isente a PLR, por favor. Pode ser a contrapartida do governo, isentando os trabalhadores de pagar imposto. Vamos tributar as riquezas, aqueles que ganham mais. A empresa vai ter que nos ajudar e ter a compartilha de empregos. Nós já estamos fazendo. Por isso, companheiros, acho que é muito importante esse momento, é histórico. Estamos voltando novamente para reunir trabalhadores, reunir as empresas, reunir o governo, para buscarmos junto o caminho da criatividade, da mobilidade e também do Brasil sustentável. Aquilo que falamos na nossa reunião, como o carro Kwid aqui, que é um produto sustentável. Todos nós estamos buscando o meio de ter um Brasil sustentável, produto sustentável. Não podemos somente buscar na China, temos que criar aqui no Brasil. Por isso, quero dizer a todos vocês, confio muito nesse homem. Por isso eu quero ver todo mundo junto dizer: Lula, isente a PLR, Lula. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento, na presença do presidente da República, o ministro dos Transportes, Renan Filho, assina a ordem de serviço para pavimentação de trecho da BR-487 Paraná. As melhorias serão executadas em 40 quilômetros de extensão, entre a Serra dos Dourados, em Umuarama, e Cruzeiro do Oeste, no estado do Paraná, no investimento de 320 milhões de reais. Com a palavra, o ministro dos Transportes, Renan Filho. Boa tarde, pessoal. Prazer muito grande estar aqui na fábrica da Renault. Parabéns pela fábrica linda, pelo trabalho. Queria dizer que para mim tem sido uma honra, presidente, muito grande vir conhecer de perto a fábrica, o trabalho, mas especialmente o ânimo dos trabalhadores da Renault. Meus parabéns aí, sucesso. Quero saudar o presidente Lula, saudar o vice-presidente Geraldo Alckmin, abraçar os ministros Rui Costa, Paulo Teixeira e Laércio Portela, dar um abraço na minha querida deputada, presidente do PT, Gleisi Hoffmann, saudar o Zeca Disseu, deputado federal, e também saudar a deputada Carol
que é daqui do PT do Paraná também. Queria também registrar aqui a presença do doutor Andrei, da deputada estadual Ana Júlia, do superintendente do DENIT, presidente Lula, Hélio Gomes, e agradecer a recepção aqui do presidente da Renault, do Márcio, presidente da Anfávia. Dizer que é um prazer enorme estar aqui, porque obviamente há uma sinergia muito grande entre rodovia e a produção de veículos. E o estado do Paraná, presidente, está recebendo muito mais investimentos do seu governo do que estava recebendo no governo anterior. Quer ver? Em 2022, o governo anterior aplicou aqui no Paraná 200 milhões de reais apenas para toda a malha rodoviária. No ano passado, em 23, o presidente Lula ampliou esse valor para 550 milhões de reais. E esse ano, presidente, nós vamos aplicar mais de 500 milhões de reais novamente. Também já fizemos a concessão de 2 lotes rodoviários aqui do Paraná, que vai trazer o maior investimento para o desenvolvimento rodoviário da história do Estado. E estamos aqui agora para assinar essa ordem de serviço da BR-487, exatamente a Boiadeira, como é conhecida pelos paranaenses. Ela é uma rodovia que liga aqui ao oeste do estado, e traz toda a produção do Mato Grosso do Sul, de parte do Paraguai, para o porto de Paranaguá, que já é o 2º maior porto em capacidade de exportação do país. Essa obra, presidente, ela é uma obra de 40 quilômetros aproximadamente, e nós vamos aplicar 320 milhões de reais para impulsionar o desenvolvimento do estado do Paraná. Além disso, já concluímos, ainda em 23, a duplicação da BR-163 por aqui, de Toledo até Marechal Rondon. Concluímos com recursos de Itaipu o contorno oeste da cidade de Cascavel. Estamos finalizando, presidente Lula, a 2ª ponte de Foz do Iguaçu. A ponte está pronta e nós estamos terminando os acessos, o que vai ser muito importante. Estamos também com obras andando na BR-469, a rodovia das Cataratas, 30% já executada, e a obra ficará pronta em 2025. E nós, hoje, estamos assinando a ordem de serviço para a continuidade da Boiadeira, lá da Serra dos Dourados até a cidade de Cruzeiro do Oeste. A rodovia vai ficar 100% pavimentada quando essa obra estiver pronta. E para terminar, um discurso telegráfico, presidente Lula, em breve nós vamos pavimentar a BR-153, o único trecho aqui na região sul que ela não tem pavimento, ali da cidade de Alto do Amparo, Ipiranga, até Imbituva, porque essa é uma das rodovias mais importantes para o desenvolvimento do estado. Investir em infraestrutura é apostar no crescimento do Brasil, na geração de emprego e no crescimento da nossa economia. É isso que o presidente Lula faz com a infraestrutura e faz também para colaborar com a indústria automobilística. Meus parabéns e muito obrigado. Nesse instante, pronuncia-se o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Boa tarde a todas e a todos. Estimado presidente Lula, ministros Rui Costa, Renan Filho, Paulo Teixeira, Laércio Portela, cumprimentar os deputados, a presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffmann, deputado Zeca Dirceu, deputada Carol D'Artora, deputada estadual Ana Júlia, doutor Andrei Rodrigues, presidente da Renault do Brasil, nosso anfitrião, Ricardo Gondo, cumprimentar o Marcos Aguiar, também da Renault, Márcio Leite, presidente da Anfávia, Sérgio Butka, presidente do Sindicato da Grande Curitiba, Mara Tiller, representando as mulheres aqui presentes, amigas e amigos. O presidente Lula é o trabalhador da indústria, é o líder dos trabalhadores da indústria e é um presidente da República
dos trabalhadores da indústria e tem compromisso de fazer a indústria crescer. Então, o ano passado, quando a indústria automobilística estava mais devagar, o presidente Lula lançou o programa de renovação de frota, chamado Carros Sustentáveis. E isso fez a diferença, presidente. No momento difícil, num dia, no dia 29 de junho do ano passado, foram vendidos 30 mil carros, que o governo ajudou naquele momento e reduziu a carga tributária. Depois o presidente Lula lançou o Mover, aqui lembrado pelo Márcio Leite e pelo Ricardo Gondo, que é um programa que até 2028 serão 19,5 bilhões de investimento do governo federal para estimular a indústria automotiva, inovação, indústria verde, descarbonização, novos veículos, eficiência energética, carros melhores e preço mais barato. Aliás, o Kwid é um exemplo, né, de um veículo de entrada. Depois o presidente Lula, uma outra boa notícia, o marco de garantia. Este ano no Brasil, presidente, estão sendo vendidos 15% a mais de carros. 15% cresceu a venda de veículos. É o Mover, é a melhora de renda da população. Hoje, acabei de receber aqui uma notinha, a Bovespa bateu o recorde, 134 mil pontos. Mostra confiança na economia brasileira. Melhorou a renda do povo, a inflação caiu, a bolsa subiu e a população adquire mais. E o marco de garantia tornou os juros mais barato para comprar o carro. Baixou o spread. Quando eu comprei um carrinho lá atrás, era 48 parcelas. Todo mundo comprava carro em prestação. Aí os juros ficou tão caro que quem não pode comprar à vista, não compra. Agora baixou o spread com o marco de garantia e está aumentando a venda a prazo, porque o juros está menor. E aumentando a venda a prazo, vende mais. A outra boa notícia para a indústria é o LCD. O presidente lançou uma letra de crédito, tinha o LCA para a agricultura, o LCI para o imobiliário, agora o LCD para a indústria, é crédito mais barato, para a indústria brasileira crescer, poder investir mais, contratar mais, vender mais. Então aqui está um belo exemplo da Renault, que é a nova indústria Brasil, uma indústria inovadora. Vocês são campeões da inovação e o governo do presidente Lula está pondo 66 bilhões para inovação, com juros de TR, que é 4% ao ano, uma indústria exportadora. A Renault, este ano, deve investir, exportar de 25% a 30% da sua produção para exportação, uma indústria sustentável, com melhor eficiência energética e uma indústria competitiva. Então, a gente fica muito feliz de trazer um grande abraço, dar os parabéns, bom trabalho, parabéns, Renault. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridos companheiros e queridas companheiras, funcionários e dirigentes da Renault, eu quero cumprimentar o meu querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, que tem prestado um trabalho extraordinário na retomada do desenvolvimento, do crescimento econômico desse país. Quero cumprimentar o Ricardo Gondo,
que somente agora eu descobri a simpatia dele, porque eu falei, de onde surgiu esse japonês tão simpático? E aí eu descobri aqui agora que ele nasceu em Santo André, lá na região do ABC, e era um companheiro que eu vim conhecer aqui em São José dos Pinhais. Obrigado pelo convite para fazer essa visita. Quero cumprimentar os meus ministros de Estado, Rui Costa, chefe da Casa Civil, que trabalha de forma incansável para que as coisas deem certo no Brasil. O ministro Renan, que é esse jovem que falou aqui com vocês, que está fazendo uma revolução no transporte ferroviário e rodoviário desse país. Quero cumprimentar o Paulo Teixeira, o nosso ministro que cuida do desenvolvimento agrário e agricultura familiar, que tem feito um trabalho excepcional, e meu querido companheiro Laércio Portela, que é o ministro interino da Comunicação Social. Quero cumprimentar os deputados federais, a deputada Gleice Hoffmann, que tem que sair um pouco mais rápido, porque ela tem que ir para São Paulo, porque tem tarefa lá. Antes de você sair, vamos bater uma salva de palmas para você, Gleice. Quero cumprimentar o companheiro Zeca Dirceu, deputado federal, a companheira Carol D'Artora, candidata deputada federal. Quero cumprimentar o meu diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. Quero cumprimentar o Wallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial e Inovação, Comércio e Serviço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. Quero cumprimentar Manuel Caetano Ferreira, presidente da Comissão de Ética da Presidência da República. Quero cumprimentar a deputada estadual Ana Júlia, companheira de Curitiba. Quero cumprimentar o companheiro Márcio Leite, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos e Motores, conhecida como ANFAVEA. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Sérgio Bútica, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Quero cumprimentar o Hélio Bump, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Quero cumprimentar o Hélio Gomes, superintendente do DENIT no Estado do Paraná. O Marcos Aguiar, diretor de Relações Institucionais da Renault. Ezequiel Formigão Pereira, coordenador sindical da Renault. Quero cumprimentar o Nelson Silva de Souza, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Quero cumprimentar o Rivaldo Venâncio, superintendente da Polícia Federal no Paraná. E quero cumprimentar a nossa querida Mara Taide, representante dos operários e operárias da Renault, companheiros e companheiras. Eu não costumo ler as nominatas, porque eu acho que todo mundo já citou os nomes. Mas como eu estou visitando a Renault pela primeira vez, como eu estou conhecendo mais de perto como é que é a fisionomia dos trabalhadores da Renault, e porque vocês não têm nenhuma obrigação de conhecer todas as pessoas que estão aqui atrás, eu, inclusive, fiz questão de citar os nomes, mas eu esqueci algumas pessoas que não estavam aqui na minha relação. Meus companheiros e companheiras, não posso deixar de começar minha fala agradecendo ao Ricardo Kondo pelo convite e pela oportunidade de conhecer as instalações da empresa, as tecnologias de ponta, as novidades em primeira mão, a excelência do trabalho da Renault. Mas, acima de tudo, por conhecer e estar perto dos principais responsáveis por fazer tudo isso funcionar, e funcionar muito bem. Cada um e cada uma de vocês que estão na linha de produção, no chão de fábrica e na montagem e na administração. Sei que alguns estão tendo a primeira oportunidade de emprego. Muitos conseguiram esse trabalho a partir de cursos profissionalizantes. Outros tantos têm uma vida de dedicação à empresa. Enfim, vocês têm aqui a transformação de uma vida toda. E é isso que queremos ao trabalhar por um país de progresso e credibilidade. Trazer investimentos que transformam vidas, que impactam uma comunidade como a Renault tem transformado São José dos Pinhais. Desde a sua instalação,
foram mais de 12 bilhões investidos no país, apenas para o ciclo de 2003 a 2025, serão 2 bilhões de reais investidos aqui. Investimento que gera desenvolvimento para o país e emprego e renda para a população. São mais de 5 mil funcionários e funcionárias, sem falar dos 25 mil empregos diretos em todo o Estado. É preciso lembrar que há apenas 3 anos, grandes empresas automotivas fechavam as portas de suas fábricas no Brasil. Estamos falando de um setor que representa 1/5 da indústria de transformação nacional e emprega direta e indiretamente mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Quando deixei a presidência em 2010, vivíamos um momento de prosperidade na indústria automobilística com a venda de milhões de carros. Chegamos em 2012 a quase 4 milhões de carros. Quando eu voltei 15 anos depois, a gente está vendendo menos da metade do que a gente vendia em 2012, numa demonstração de desmotivação, de abandono e de falta de política pública do governo federal no desenvolvimento para que a indústria brasileira pudesse continuar crescendo e gerar emprego. 15 anos depois, mas algo fundamental aconteceu nos últimos anos. As indústrias voltaram a confiar no Brasil. Isso é o que nos permite acreditar que o futuro será de mais crescimento e mais oportunidades. Não por acaso, desde que assumi este governo, já anunciamos investimento de cerca de 130 bilhões na indústria automobilística para os próximos anos. Vocês não imaginam a alegria que eu tive quando eu recebi a Anfávia no Palácio do Planalto, com vários dirigentes da indústria automobilística que faziam anos que não fazia investimento no Brasil. A Ford tinha acabado de deixar o Brasil, abandonado a Bahia, e havia muitos rumores de que a indústria automobilística ia deixar o Brasil porque não conseguia vender os seus carros. Portanto, companheiros, no dia que eles foram me anunciar 130 bilhões de investimento na indústria automobilística nos próximos anos. No mesmo mês, eu recebi o anúncio de investimento na indústria de alimentos de mais 120 bilhões de reais. A indústria de papel e celulose vai investir 67 bilhões de reais. A indústria do aço vai investir mais 100 bilhões de reais. E o PAC, que nós produzimos em janeiro de 2023, junto com os 27 governadores que eu convidei para ir a Brasília, vai gerar um investimento de 1 trilhão e 700 bilhões de reais nesse país nos próximos anos, para que a gente possa colocar o Brasil definitivamente no patamar de um país altamente desenvolvido, gerador de oportunidade de trabalho, gerador de bons salários e distribuidor de renda. Não por acaso, não tem como percorrer uma fábrica como essa sem passar um filme pela minha cabeça, um filme da minha própria história. Parte importante dela se deu no chão de fábrica, não na fábrica de automóveis, mas que também obrigou minha história e todas as transformações de vida que me fizeram chegar aqui. E é uma emoção muito particular conhecer histórias como a história da nossa companheira Mara Tiller. Assim como eu, Mara saiu ainda criança de sua cidade natal, no Rio Grande do Sul, para chegar aqui nesta região com a família em busca de oportunidade. E foi a vinda da fábrica da Renault para São José dos Pinhais que proporcionou a Mara a oportunidade de sua vida. São 25 anos de Renault no Paraná e 25 anos da nossa querida companheira Mara dentro da Renault. Na linha de produção, na pintura, nos recursos humanos, no controle de qualidade, Mara passou por toda a empresa e não só construiu sua história em cada espaço desta fábrica, como estruturou a própria família. Hoje, seus 2 filhos também são empregados da Renault
e ela fala com muito orgulho: a Renault é a minha própria família. Esse é apenas um exemplo do efeito do investimento de uma empresa em uma região. Nas portas que se abrem para toda uma população, porta de perspectiva e sonhos semeados. Como a Isabelle Eugênio, com uma trajetória que está só começando. Hoje completa um mês que essa menina, ainda tão nova, começou a trabalhar aqui na Renault. E o que trouxe a Isabelle para cá foi uma porta aberta pela Renault, pelos projetos sociais de formação de jovens talentos. Uma porta que a mãe já sonhava abrir quando ligava várias vezes para a Renault para saber se tinha alguma vaga de emprego. Hoje, esta família, de pai costureiro e mãe cabeleireira, que já precisou do Bolsa Família para ajudar nos custos da casa, agora tem uma renda melhor, graças à oportunidade que a Isabelle está recebendo. Eu quero uma salva de palmas para a nossa querida Isabelle, que só tem um mês de trabalho. Aliás, eu quero dar os parabéns para a Renault, porque eu tive o prazer de conhecer, no mesmo momento que eu conheci a Isabelle, conhecer 3 meninas muito jovens que são mudas. E eu acho isso uma atitude extraordinária, a gente dá oportunidade para todas as pessoas que querem e podem trabalhar. Então, Gilcondo, muito parabéns pelo trabalho de vocês aqui no emprego dessas meninas. Eu quando vejo uma menina, e eu perguntei para muitas delas quanto tempo de casa você tem, ela falava 1 mês. Eu lembrei da minha vida. Eu lembrei quando eu tive o meu primeiro emprego. O sonho que eu tinha de ser mecânico. Eu nem sabia o que era ser mecânico, mas eu queria ser mecânico porque eu via os mecânicos na rua, nas oficinas, com a mão cheia de graxa, o rosto cheio de graxa, o macacão todo sujo, um monte de estopa na mão, e eu tinha vontade de ser aquilo. E aí teve uma fábrica que me levou para fazer um curso do Senai. E eu ia estudar torneiro mecânico. E foi trabalhar na fábrica nos primeiros dias, catando pedaços de ferro no chão, que a prensa cortava o ferro e caiu os pedaços, eu ia recolhendo. E chegou na hora do almoço, eu falei, puta, como é que eu vou voltar para minha casa e dizer para minha mãe que eu estou trabalhando se eu não estou sujo? Eu estou limpo, não sujei meu macacão, não estou com a mão cheia de graxa. Aí eu passei perto de um tambor cheio de óleo, Sérgio, que temperava aço. E falei, sabe da coisa? Minha mãe vai ter orgulho de mim. Meti a mão dentro da lata, passei no meu macacão, sujando. Cheguei em casa, parecia um anu. E a minha mãe ficou orgulhosa de ver o caçulinha dela, todo sujo de óleo, sabe? E eu sinto orgulho de uma menina dessa de 30 anos, de 30 dias de fábrica. O sonho que ela tem. Espero, querida Isabelle, que você e as outras meninas consigam crescer aqui dentro como a Mária cresceu. Consigam ser boas funcionárias, consigam estudar, não pare de estudar. Pelo amor de Deus, não pare de estudar. Porque a mulher que não estuda, ela sofre mais do que uma mulher que estuda. Uma mulher precisa estudar para ela ter independência, para ela viver por conta própria, para ela não depender do prato de comida do seu marido. Ela precisa ter uma bela profissão. Portanto, querida Isabelle, eu estou torcendo por você. Da educação nas escolas públicas da região, a formação profissional oferecida pela Renault, nasceu essa menina que se apaixonou por mecânica e pensa em fazer uma faculdade de engenharia. É muito simbólico mencionar a história de 2 mulheres inseridas no mercado de trabalho em momentos diferentes da nossa sociedade. Quando Mária começou o seu trabalho, ela era a única mulher da equipe naquele setor, há 25 anos. Hoje, Isabelle ressalta que esteve em uma turma de formação com 29 mulheres e apenas um homem. Isso significa que as mulheres estão ocupando o lugar merecido que elas merecem nessa vida e no nosso país. Sabemos que ainda há muito caminho e muitas barreiras para alcançarmos a igualdade de gênero, mas exemplos como esse nos fazem ter esperança.
E pode ter certeza de que estamos trabalhando para construir um país de oportunidades, com promoção da diversidade e respeito às diferenças, assim como a Renault tem feito. Queridos companheiros e queridas companheiras, eu, toda vez que venho a uma fábrica e que vou fazer uma reunião com os trabalhadores, eu fico emocionado porque eu passei 27 anos da minha vida dentro de uma fábrica. Eu trabalhei em 3 turnos, eu trabalhei das 10 às 6, das 6 às 2, das 2 às 10, eu trabalhei de noite das 9 às 6 da manhã, eu fiz hora extra muitas vezes porque era preciso dinheiro para pagar o aluguel. Naquela época eu fumava, era preciso ter o dinheiro do cigarro, e ainda gostava de tomar uma cervejinha, era preciso também ter o dinheiro da cervejinha sem gastar o meu salário. Por isso eu trabalhava e fazia hora extra, viu, Sérgio? Fazia 40 horas extra por mês para aumentar o meu salário, para cuidar da minha família. E não me arrependo disso. Tenho muito orgulho do tempo que eu fui torneiro mecânico dentro de uma indústria, sobretudo pela convivência com os companheiros. Era muito. Naquele tempo não tinha telefone celular. E na hora do almoço, a gente jogava baralho, 21 a valer cigarro. Às vezes eu comprava um maço de cigarro, abria, eu perdia todo o meu maço de cigarro. E eu tinha que torcer para que no dia seguinte eu ganhasse. Eu almoçava em 15 minutos. 15 minutos. Comia o bandejão, porque queria jogar bola depois. E jogava bola depois, 15 minutos, ia trabalhar cansado, tentava enganar o chefe, corria para o banheiro, ficava lá um pouquinho no banheiro, para poder voltar a trabalhar. Eu tenho saudade dessa história minha. Não vou dizer que eu quero voltar a ser peão de fábrica, porque ninguém é peão porque quer. A gente, se pudesse, seria outra coisa. A gente poderia ser engenheiro, ser médico, ser jornalista, ser dono de fábrica. A gente só é peão porque é o que a gente conseguiu, é a oportunidade que nos deram. Mas hoje a meninada está mais qualificada, tem mais oportunidade. Eu tenho muito orgulho de ter sido o presidente que mais criei vaga em universidade para o povo brasileiro, que mais fiz universidade federal, que mais fizemos Instituto Federal. A coisa que eu tenho mais orgulho, agora na linha de produção, um companheiro me abraçava e dizia: Lula, muito obrigado porque eu fiz o ProUni. Outra menina, muito obrigado, minha mãe mandou te agradecer porque ela fez o ProUni. No Brasil inteiro, o que as pessoas precisam é compreender que o papel do governo é dar oportunidade, é só isso. É só abrir a porta para que as pessoas possam estudar. E por que eu gosto de educação? Por que eu sou o cara que vou terminar meu mandato com 748 institutos federais nesse país? Em 100 anos, eles fizeram apenas 100. E nós vamos fazer em 15 anos, vamos fazer 748. Por que a minha obsessão? A minha obsessão é porque eu queria fazer a universidade e não tive oportunidade de fazer. E eu, então, quando assumi a presidência, eu tomei a decisão, Sérgio, que se dependesse de mim, todo trabalhador nesse país ia ter a oportunidade de colocar seu filho para estudar o quanto ele quisesse, porque filha de empregada, filha de trabalhador, filha de empregada doméstica, filha de gente pobre, não quer apenas ser pedreiro, ajudante de pedreiro, a gente quer ser engenheiro, a gente quer ser médico, a gente quer ser professor, a gente quer ser advogado, a gente quer ser economista, e esse é o papel que a gente tem que fazer de criar oportunidade. Agora mesmo, meu companheiro, presidente da Renault, nós criamos um programa chamado Pé de Meia. Eu vou contar para vocês o que nós descobrimos. O censo do ano passado mostrou que 480 mil meninos e meninas que estavam fazendo o ensino médio desistiam da escola para ajudar no orçamento familiar. Eu chamei o ministro da Educação, chamei o Rui Costa na Casa Civil, para a gente fazer uma discussão, porque era impensável na minha cabeça deixar um menino de 14 anos fazer o que eu fiz na década de 60. Deixar de estudar porque tinha que levar o pão para dentro de casa. Eu achava que nós tínhamos que assumir uma responsabilidade. E assumimos uma responsabilidade.
criamos o Pé de Meia. O Pé de Meia é uma poupança que nós estamos dando aos meninos pobres do ensino médio para que eles não desistam. Eles vão receber R$200 por mês durante 10 meses. Se eles tiverem 80% de comparecimento e eles passarem de ano, nós vamos depositar mais 1.000 na poupança para ele. Então, 10 de 200 mais 2 de 1.000 vão ser 3.000. No segundo ano, a mesma coisa. No segundo ano, a mesma coisa. É 10 de 200 e mais uma de 1.000. Se ele passar e ele tiver comparecimento. No terceiro ano também. Quando terminar o ensino médio, esse jovem, se não gastou dinheiro, ele vai ter R$9.000 para começar a vida dele. Tem gente que fala até para mim, mas Lula, isso é jogar dinheiro fora? É gastar dinheiro? Falando, não é gastar. Gastar é quando eu tiver que fazer cadeia. Eu quero investir para fazer com que o povo brasileiro tenha a oportunidade de estudar. Porque se a gente não financiar agora, daqui a pouco a gente está vendo essa meninada no crime organizado, essa meninada sendo vítima da violência nas grandes regiões metropolitanas. E que tipo de família a gente vai criar para o futuro? Então eu quero que vocês saibam que investir na educação, eu investirei quanto for necessário para que a gente possa ter, sabe, no futuro bem próximo, um mundo melhor do que eu herdei dos meus pais e que vocês possam ter um mundo melhor do que vocês herdaram do pai de vocês, porque é isso que o pai de vocês espera de vocês. O pai de vocês não quer deixar riqueza para vocês, ele quer deixar caráter e quer deixar educação. Portanto, companheiros, estudem, porque vale a pena a gente fazer o sacrifício se a gente quiser vencer na vida. E por último, eu queria dizer uma coisa muito sagrada para você. Vem aqui, meu presidente. Vem aqui. A questão do PLR. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente só consegue aprovar aquilo que a gente quer se a gente tiver uma maioria de pessoas comprometida conosco nessa ideia. Havia 40 anos nesse país que se tentava fazer uma reforma tributária e não se conseguia fazer a reforma tributária. Eu ganhei as eleições e o meu partido tem apenas 70 deputados em 513. Presta atenção, 70 deputados em 513. Se juntar o partido do Alckmin, mais dos partidos de esquerda, nós damos 120 deputados em 513. Eu tenho 9 senadores e 81. Então não é fácil aprovar as coisas que a gente quer que seja aprovado. Vocês estão lembrados que durante a minha candidatura eu disse que a gente ia fazer isenção de imposto de renda até R$5.000 e vou fazer até o final do meu mandato. Quem ganhar até 5 não vai pagar imposto de renda. E pense, eu sou mais radical do que você nessa questão do PLR. Porque veja o negócio, vocês trabalham, produzem, fazem esse país crescer. Quando chega no final do ano, vocês vão receber um PLR. Aqui na Renault pode ser 20 mil, pode ser 25 mil, não importa quanto seja. Então, por esse dinheiro que vocês recebem, a gente cobra o imposto de renda de vocês. Não é a gente que cobra, é que a lei manda a gente cobrar o imposto de renda. Agora, presta atenção no outro lado. As pessoas que investem na Petrobras, os acionistas da Petrobras, no final do ano, teve 45 bilhões de reais distribuídos como dividendo para os acionistas. E eles não pagam 1 centavo de imposto de renda. Então não é justo. Eu só quero dizer para vocês que essa questão do PLR está na minha cabeça há muito tempo, porque eu ouço isso lá em São Bernardo do Moisés o tempo inteiro. Mas veja, nós aprovamos uma reforma tributária, ela ainda não foi aprovada totalmente, e vocês podem ter certeza que pela primeira vez na vida, esse país tem um presidente que tem compromisso
de fazer com que aquilo que é salário não pode ser tratado como renda. Então, todo mundo que ganha muito paga dividendo. O cidadão que ganha 2 milhões de bônus não paga imposto de renda. O cidadão que ganha não sei quanto não paga imposto de renda. E é o pobre, é o trabalhador, é aquele que recebe contra-cheque no final do mês, que não tem como escapar porque vem descontado na folha de pagamento dele. Então, meu querido companheiro Sérgio, pode ficar tranquilo e você saber o seguinte: o Lula tem um compromisso com isso. Eu só estou esperando a oportunidade para que a gente possa dar o bote e aprovar o fim do imposto de renda no PLR para o povo brasileiro. E, gente, eu vou contar, Sérgio, por que eu sou um homem feliz. O presidente da Anfávia veio aqui fazer um discurso e ele disse que não é nem pessimista nem realista, nem pessimista nem otimista, ele é realista. Mas ele pode ser um realista otimista ou um realista pessimista. Eu, na verdade, sou otimista. E por que eu sou otimista? Porque sou eu que estou tentando fazer as coisas. Vocês estão lembrados do que eu falei? O povo vai voltar a comer picanha nesse país. O povo vai voltar. A picanha era uma coisa que nem passava perto da mesa de vocês no dia de um churrasco. Agora está voltando. O povo está voltando a comer as coisas que ele gosta de comer. E nós ainda temos que baratear mais. O emprego para mim, Sérgio, o emprego para mim é uma coisa magnânima. Não tem nada mais importante do que o emprego. Não tem nada mais importante do que o orgulho de você ter um emprego e de você poder chegar no final do mês, pegar sua mulher, levar sua família para ir num restaurante comer uma comidinha paga com o seu salário, com o suor do seu trabalho. Isso é a coisa mais gratificante, por isso eu valorizo muito o trabalho. E quero te dizer uma coisa: o nosso presidente da Anfávia anunciou que vai criar 50 mil novos postos de trabalho. Da outra vez, você está lembrado que quando eu fui presidente da outra vez, nós criamos 1.200.000 empregos nesse país, só na área da metalurgia a nível nacional. E a gente vai fazer as coisas acontecer outra vez. Porque, para mim, somente o crescimento econômico pode gerar distribuição de riqueza. Somente o crescimento econômico pode fazer a gente ter aquilo que a gente produz. E por isso eu queria fazer uma pergunta aqui, né, para vocês. Quem é que tem carro aqui? Levanta a mão para mim. Querido, vem cá. Vem cá, o Fábio, vem cá, o nosso companheiro presidente da Renault. Eu quero que vocês vejam, queridos companheiros, levanta a mão outra vez quem tem carro. O dia que a gente fizer, todos eles ter um carro, não haverá problema na indústria automobilística brasileira. O que nós precisamos é garantir aumento do salário, o que nós precisamos garantir é aumento da renda, o que nós precisamos garantir é inflação baixa, o que nós precisamos garantir é pleno emprego nesse país, e é o que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo o menor desemprego nos últimos 14 anos, a inflação está controlada, a massa salarial cresceu 11,7% nos últimos 2 anos, o salário mínimo já aumentou 11% nos últimos 2 anos, e a gente vai tratar de cuidar de vocês. Sabe por quê? Porque para mim governar não é governar é cuidar. É olhar aquelas pessoas que são invisíveis, aquelas pessoas que ninguém nota, aquelas pessoas que trabalham, aquelas pessoas que cavam o chão, aquelas pessoas que plantam a comida que a gente come, aquelas pessoas que limpam a sujeira que a gente faz, que limpa o banheiro que a gente usa. Muita gente não olha para essas pessoas, e eu olho, porque eles são cidadãos brasileiros e brasileiras e têm o direito de viver com defeito e dignidade. É por isso, meu caro, eu quero que você saiba que você tem o presidente da República mais otimista que esse país já teve. Tenho 78 anos de idade, mas a minha vontade política, a minha energia é como se eu tivesse 30, porque um homem que tem uma causa não envelhece. Quem tem uma causa tem motivação para lutar todo dia. Eu quero que vocês saibam que eu levanto todo santo dia com os problemas do povo brasileiro na minha cabeça.
Um beijo no coração de todos vocês, um beijo nas mulheres e nos homens, um abraço do nosso presidente na face. Lula! Essa é a camiseta do povo do Paraná. Tira foto aqui. Quero vir nessa foto. Eu sou paranista, Lula. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, a visita do presidente Lula à fábrica da Renault do Brasil. Durante o evento, o presidente Lula assinou uma ordem de serviço que